E aí, recomeçando, vamos ver a galera entrando na nossa live de técnicas de atuação. Ei, Camis, entrou, entrou. E aí, gente? Deixa eu ver. Estou aguardando. Vai dar, vai dar. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o povo aqui. Vou tentar Reiner. Guardando o Reiner. Ó, É, meu amigo. E aí? com emoção é melhor, né? É sempre assim, né? Ao vivo sempre tem muita emoção. É, muito bom. E aí? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito Muito bom obrigado. estar te Obrigado pelo reencontrando por convite. aqui. Imagina. Bom, para quem está entrando agora, essa é a nossa live da Comarte de técnicas de atuação, né? Técnicas corporais e metodologias de atuação nas artes cênicas. A gente está conversando com profissionais da área que trabalham com técnicas específicas, e por isso hoje o nosso convidado é o Reiner Tenente, que trabalha com teatro musical, né, Reiner? Mas é ator, né? É, Reiner é formado em teatro e mestre também em teatro pela Unirio, né? Também tem uma pós-graduação em preparação corporal pela Angel Viana, fomos colegas de turma, Sim. muito bom. E é o fundador do CEFTEM, que é uma escola de formação, né, em teatro musical, lá no Sim. Rio de Janeiro. Foi um trabalho muito legal e Reiner tem uma pesquisa muito boa que ele desenvolveu uma metodologia própria em que ele trabalha, né, a preparação dos seus atores e é sobre ela que a gente vai conversar e conhecer um pouco hoje, tá? A gente está começando a nossa live agora. Primeiro, a gente sempre faz assim, tá, Reiner? Eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho da tua história para a gente se ambientar. E aí depois eu vou te fazer algumas perguntas específicas sobre o teu estudo, sobre a tua metodologia. E depois, nos 20 minutinhos finais da nossa live, eu vou deixar reservado para quem tiver pergunta, dúvidas, né, que puder fazer para a Reine. Tá certo? Sim. Pronto. Bom, Então, agora, sua palavra. eu sou o Reiner Tenente. Eu me formei em artes cênicas na Unirio. Depois fiz uma pós em preparação corporal nas artes cênicas. E fiz um mestrado depois. E durante toda a minha trajetória enquanto acadêmico, o teatro musical. Oi, Dudu, saudade também. Durante toda a minha trajetória acadêmica, né, na universidade, na Angel Viana, eu sempre tive um foco voltado para o teatro musical, mas teatro musical é, antes de tudo, teatro, né? Você é ator de qualquer forma, com a diferença que você precisa ter alguns saberes diferenciados. É claro que quanto mais o ator souber, melhor, independente da linguagem ou do gênero ou da estética que ele vai trabalhar. Sim, Mas é uma obrigação que o ator de teatro musical cante e dance além de atuar. sim, E eu fui me encontrando enquanto ator de musical, né? Eu não sou só ator de musical, mas eu acho que é a minha grande paixão e a minha grande motivação é voltada para o teatro musical. E fui também começando a
levar esse saber da prática, né, enquanto eu era ator, levando esse saber para dentro da sala de aula enquanto educador também. E fui me especializando. Primeiro eu comecei alguns experimentos dentro da sala de aula, né, utilizando a metodologia do Rasa Box, e aí fui fazendo recortes dentro dessa metodologia, pegando o que me servia dessa metodologia, assim como outros princípios, e entendendo vários caminhos para poder chegar no objetivo em que eu queria chegar, que era uma unidade físico e vocal, né? Porque no teatro musical quem canta é o personagem, não é um cantor com uma bela voz. E muitas vezes você aprende a cantar e esse saber fica desconectado do personagem. Essa técnica vocal fica desconectada do personagem. E aí, quando o personagem começa a cantar, eu paro de acreditar naquele personagem exatamente porque ele está muito mais focado na estética do que na história. Ele, que eu falo, é o ator, está muito mais focado na estética e na técnica do que na história que ele está contando. É claro que eu tenho que estar focado também na técnica, eu preciso afinar as notas, eu não posso atravessar a orquestra, mas aquilo tudo está acontecendo por causa de uma história que está sendo contada, por causa de uma emoção que está transbordando do personagem. Tem um princípio que diz que no teatro musical, quando o texto não dá conta da emoção do personagem, ou não dá conta da densidade dramática daquela história, ele vira música, e quando nem a música dá conta daquele transbordamento dramatúrgico, ele vira coreografia. Então é interessante pensar isso, né? Que é como se fosse uma lente de aumento emocional ou dramatúrgica que é colocado, e por isso precisa-se da canção e por isso precisa-se da coreografia, mas tudo está conectado com uma essência que é a história que está sendo contada. Não adianta uma coreografia bela por si só, não adianta uma voz bela por si só, se ela não tiver a serviço de algo maior. Uhum. E eu instigado por essa necessidade, enquanto ator e enquanto professor, eu fui pesquisar uma metodologia que desse conta de treinar o ator para manter-se conectado, né? Ação física e ação vocal. Então, isso não é separado, a gente coloca uma separação para poder estudar, mas o ator não é separado voz e corpo, não é separado corpo e mente, é tudo um organismo só. Então, por isso que o nome, inclusive, da minha pesquisa é O Corpo que Canta. É um transbordamento emocional e vocal. Eu gosto muito de usar essa palavra transbordamento, é que o personagem está vivenciando aquela emoção com tanta profundidade que aquilo vira canto com uma jornada emocional. Assim, Vou deixar você perguntar, porque às vezes eu falo o que eu quero e às vezes vocês querem escutar outras coisas, então... mas é ótimo também a gente te ouvir. É, você falou que esse teu estudo que te levou a essa técnica, essa metodologia, ela veio dos princípios do Rasa Box, é isso? E também Uhum. veio de outros princípios. Quais seriam esses que influenciou, né, a você a formatar essa metodologia? Tá, então eu vou começar do começo, tá? Primeiramente, eu fui muito movido pelo Antonin Artaud, quando ele diz que o ator é um atleta afetivo, né? Sim. Então, ele precisa ter um instrumento dele corporal, emocional, muito preparado para ele conseguir afetar o outro, né? Então, ele precisa dar conta das suas potências físicas, vocais, críticas como um todo, para ele conseguir afetar o outro. E eu via muito o ator de teatro musical muito nesse lugar de atletismo, né?
por causa um atletismo físico mesmo, de dançar, de cantar, exige uma questão física, né? sim. E a questão emocional também de dar conta de conectar aquela emoção, aquela expressão com a técnica, né? A expressão emocional que eu digo, né? Contar aquela história e juntar com a técnica. Então isso foi me levando para um ponto em comum desse atletismo, né? O artista de teatro musical, quando ele é atleta demais e não é atleta afetivo, é atleta só físico, isso fica muito evidente, né? Ele gira 3 piruetas, ele afina muito bem as notas, mas aquilo é só um virtuosismo vazio, né? Então ele precisa dar conta de algo que vai além, que o Arthur chama desse atletismo afetivo. E o Richard Schechner, que é o criador do Rasa Box, diz que o ator é um atleta do coração, um atleta das emoções. Então, eu comecei a investigar isso, falei, é isso que falta, né? A gente treina a dança, a gente treina a voz. Como é que a gente treina essa emoção dentro desse corpo e dentro dessa voz? Essa expressividade, né? E aí acho que a metodologia do Schechner dialoga muito com isso. Que o que ele pretende? Ele pretende que o performer treine a sua capacidade de expressar 8 estados emocionais básicos, que ele trabalha originalmente em sânscrito, inclusive rasa, né, que a pronúncia certa é rasa, que é em sânscrito, está vinculado ao sabor, né, ao sumo, ao suco, e é como, fazendo uma analogia, como se você experimentasse o sabor das emoções, e são 8 emoções básicas, baseadas na... Além de você experimentar, quem está te assistindo experimenta junto, né? Que Sim, é bacana. sim. Você experimenta no seu corpo e você está fazendo com que o outro experimente também em cena, né? O seu colega de cena e a plateia também. Enfim, todos envolvidos naquele fazer artístico acabam experimentando. E aí esses 8 estados emocionais básicos, que traduzindo, né, eles são apresentados em sânscrito, traduzindo, seria alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa, coragem, heroísmo e amor, que eu acabei trazendo para paixão e prazer, porque o amor fica num lugar muito subjetivo. E aí eu tentei trazer algo um pouco mais compreensível para o aluno. Então eu gosto de deixar muito claro que eu utilizo os princípios do Rasa Box, eu não utilizo o Rasa Box em si, em respeito à metodologia, porque eu pego e eu subverto no bom sentido tantos princípios que eu acho que seria irresponsável da minha parte dizer que eu utilizo o Rasa Box em si, né? Então eu pego os princípios, que inclusive os outros princípios que você perguntou, eu fui investigar muito os princípios de uma fonoaudióloga que começou a trabalhar com autores, que chama Lucilena Gaiotto, que tem um livro que se chama Partitura Vocal, em que ela pega alguns recursos vocais e ela faz uma investigação em cima desses recursos vocais, que tem a ver com tempo, tom, timbre e volume, né? E aí eu pego esses 4 recursos vocais, tom, tempo, timbre e volume, e faço uma investigação dentro da sala de aula desses recursos vocais, estando a serviço da expressão da emoção, né? Então, se você muda volume, muda timbre, muda tom, no que isso afeta, o que isso potencializa a expressividade dos estados emocionais.
Eu só apresento, eu brinco que eu apresento as cores do tabuleiro, as tintas, e aí o aluno, o ator, vai pintar o que ele quiser, né? Não é para ser uma matemática assim, olha, a raiva você expressa aumentando o volume no tom grave, porque aí né, não é esse o objetivo. Não é formatar ou enlatar. É dar possibilidades, dar tintas para que o ator se investigue, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada corpo pinta a sua tela de uma forma, então cada um vai investigar em si. Que eu acho que tem essa diferença também. Ai, É, repete porque cortou o inicinho. eu digo com seus instrumentos também, né? Porque cada um deles tem o seu próprio instrumento e isso também vai diferenciar de um para o outro, né? Exatamente. Exatamente. E isso é o que é mais especial em cada artista. Eu tenho sido muito atravessado por uma questão muito séria no teatro musical, que é o padrão. Existe um padrão do teatro musical, a pessoa com um corpo específico, com um timbre específico, e aí a gente fica numa arte limitada, pouco potente. Então eu ando muito tentando encorajar as pessoas que se acham fora do padrão a entender quão especial é esse fora do padrão. Um corpo fora do padrão, um corpo que se movimenta fora do padrão. Eu não preciso necessariamente de um grande bailarino para todos os espetáculos, de um grande cantor para todos os espetáculos, tecnicamente, mas é bom que seja um ator que saiba contar bem uma história. Tá passando um carro aqui. Então, assim, é importante ter uma partitura que seja respeitada, mas eu quero vida, eu quero a sua história no palco, eu quero o seu corpo do jeito que ele é isso que me toca. Não me interessa. Os americanos têm muito isso, né? Um lugar estético, até porque é uma indústria, né? Então tem um lugar da afinação, um lugar estético e uma fórmula fechada, que é a fórmula que rende dinheiro. Isso não impede daquela fórmula ser potente artisticamente, não estou menosprezando isso, mas é muito importante a gente perceber que nós brasileiros temos uma liberdade que os americanos não têm. Nós temos uma lei de incentivo, ou temos um descompromisso também com a lei de incentivo, que nos permite experimentar coisas que os americanos poucas vezes podem se dar ao luxo, porque eles têm que acertar, eles têm que botar gente dentro do teatro e sim, sei lá quantas sessões, é quase uma regra, assim, sim, 10 récitas, 10 sessões, não tiver o retorno financeiro, eles já param, porque senão começam a perder dinheiro e acabou. A gente não, a gente pode se dar ao luxo de experimentar, porque tem uma lei de incentivo, a gente pode se dar ao luxo porque a gente não tem um sistema próprio de fazer teatro musical, né? Eu fico brincando que existe uma estrutura do teatro musical americano e que é bom aprender com eles, porque eles sabem como faz, mas aí você faz o movimento antropofágico. Você vai, se alimenta daquilo e você vomita da sua forma, com a sua verdade, com a nossa cultura, né? Não adianta eu ficar querendo cantar bossa nova, beltando como os americanos. Se encaixar na forminha deles, né? É, Porque aí deixa de ser a gente, eu acho que até o público deixa de se conectar também, né? De se reconhecer ali no palco. exatamente. Então, quando eu fiz essas escolhas para fazer essa pesquisa, eu também fui muito movido pelo o que qual metodologia não vai arrancar o que os nossos atores têm de melhor, que é a vivência, é o material de vida deles. Porque as metodologias americanas servem muito para os americanos que têm um compromisso estético, comercial diferente do nosso. Então a gente pode beber. Eu não estou menosprezando o teatro musical americano, por favor. Eu amo ir para Nova York e assistir os musicais americanos. Eu amo mesmo, mas acho que a gente tem que estar sempre
levantando as nossas potencialidades e não só reproduzindo as potencialidades dos americanos, porque Sim. nós temos algo que é diferente, até pelo nosso histórico de formação, né? Esse ano, o ano que vem, a Cincinnati University, que foi uma universidade que eu visitei, para conhecer, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, eles estão comemorando 50 anos do curso de graduação de teatro musical deles. Nós não temos esse curso no Brasil. Eu adoraria que tivesse, Uma mas... faculdade, no Oi? caso, uma faculdade de teatro musical, É, específica para teatro musical. na verdade é um curso, né? Dentro de uma universidade existem vários cursos, eles têm também o curso de graduação de teatro musical, né? Eles têm essa cadeira, Sim. enfim, esse curso. E nós não temos no Brasil. Isso por um lado, é, bom, é ruim, mas por um lado é bom também, porque a gente também não começa a ficar refém de uma metodologia. Então a gente está caminhando, eu acho que por um caminho saudável, e essa é a minha preocupação muito forte dentro da escola, né? De chamar professores que às vezes não tem nada a ver com teatro musical, para mostrar teatro visto por um outro prisma, de chamar pessoas com diferentes vivências de teatro musical, e não só os professores que estudaram baseados em técnicas americanas. Então eu tenho muito esse olhar para que nós não sequestremos o nosso potencial de artista brasileiro e de Eu acho que dá pensador. essa mescla, né? Essa mescla que você está falando, que é fundamental e que é importante para que a gente se reconheça, né? Sim. E aí eu falei, bom, eu estudei algumas metodologias americanas e eu falei, bom, essa metodologia especificamente, ela tem muito a contribuir, ela é muito positiva, mas eu quero é, provocar no ator outras coisas que talvez essa metodologia americana não nos sirva, né? Falando de uma forma grosseira ou superficial, porque não vai dar tempo de aprofundar, mas a metodologia americana serve muito bem aos americanos, mas ela nos limita em algum lugar, então o que poderia ser algo interessante para a gente. Eu pretensiosamente investiguei e continuo investigando constantemente que metodologia é essa que provoca sem engessar, que mostra caminhos para você investigar em você ao invés de te dar uma, uma forma esteticamente enlatada. Não quero ser leviano nas palavras, porque fica parecendo também que toda metodologia americana é enlatada e não é verdade. Mas, às vezes, a gente precisa ter a gente precisa sentir no nosso sangue o que os atores para quem a gente está ensinando sentem. Então, acho que um brasileiro dialoga com outro brasileiro de uma forma diferente e não é melhor nem pior, é só diferente. E aí comecei a investigar o Razabox, comecei a investigar essas questões da ação vocal, porque eu preciso afinar as notas, eu preciso cantar aquela canção que tem uma partitura, que tem um andamento, mas eu preciso deixar com que a minha emoção transborde para essa técnica, senão a técnica fica vazia. Ela precisa ser afetada por uma jornada emocional. Então, eu provoco os alunos e mostro caminhos para ele construir uma jornada emocional. Todo personagem canta uma canção no teatro musical movido a algo. Tem um porquê de cantar, tem um objetivo, já dizia Stanislavski, né? Tudo em cena tem um porquê de ser. Se não tem porquê, o dramaturgo não coloca, o diretor não coloca, mesmo que seja por algo estético, precisa existir algo ali. Uhum. Sim. Bom, não sei se estou conduzindo da melhor forma, então vou deixar você fazer mais perguntas. Perfeito, perfeito. Achei legal que você falou bastante aí um pouco de como funciona o Rasa Box. Você teve contato com essa técnica do Rasa Box
foi na Angel ou você teve antes em algum outro lugar? Então, eu tive o contato com o Razabox com a Ana Ascar, que é uma professora da Unirio, que foi minha orientadora no mestrado. Aí eu tive contato com o Razabox dentro da Angel Viana e depois fui investigar e descobri que o Richard Schechner tinha uma espécie de discípulos. Não seria discípulo a palavra, mas seriam Sim. pessoas que tiveram um treinamento diretamente com ele. E uma dessas pessoas era Michelle Minick, ou Michelle, que é uma americana. E eu... Oi? Eu achei que ela era brasileira, ela é americana. Não, ela fala português muito bem porque ela foi casada com uma brasileira. Então ela dava aula em português, mas ela é americana. Ah, E aí legal. eu produzi um curso dela para eu poder fazer o curso dela. Então eu falei, eu preciso fazer um curso com ela, porque ela tem uma ligação direta, ela aprendeu ali na fonte, né, sobre o Razabox. E aí eu produzi esse curso, fiz como ator, depois ela voltou em outro ano, não vou lembrar os anos agora, mas eu acho que eu produzi esse curso, se não me engano, foi em 2013, 2014, aí em 2016 ou 17 ela deu um outro curso na Unirio, produzido pelo pessoal do Unirio, os professores da Unirio trouxeram, aí eu me inscrevi no curso e pedi mais para assistir dessa vez, para ver como ela conduzia. E depois a Nascar, professores da Cal, professores que trabalham com Razabox voltado para TV, enfim, pessoas que trabalhavam com os princípios do Razabox ou com Razabox, de fato, em diferentes frentes, né? Um para TV, o outro dando aula na graduação da Cal, o outro voltado para a Nascar treina, faz um treinamento também com palhaços e utilizando o Razabox. Então, vários. E eu no teatro musical, a gente se juntou Né, a vários partir da... desdobramentos. A Júlia Sarmento, vou fazer só um parênteses, fez uma dissertação de mestrado maravilhosa em que são 8 estados emocionais, né? Ela fez desdobramento dentro de cada estado, ela desdobrou em outros 8 estados. Então é como se fosse tristeza, teria sei lá, desespero, melancolia, enfim, ela fez 8 desdobramentos dentro de cada caixa. Dentro dessa tela, né? É. Verde, várias graduações de verde e E azul. o título era Enlouquecendo o Razabox, que eu achei maravilhoso, porque ela pegava e... Então eu acabei tendo contato com o Razabox com a Michelle, que era uma discípula, vamos dizer assim, do Schechner. E tivemos esse grupo de estudo também na Unirio, com mestres e doutores que trabalhavam os Razabox com outras linguagens, outras estéticas. Ah, é legal. É legal e é bom que a gente vê como essa técnica ela pode servir para várias coisas, né? Porque às vezes a gente acha que uma determinada técnica ela cabe mais a quem vai trabalhar no teatro ou que vai trabalhar na televisão ou no cinema, mas Sim. dependendo da forma que você trabalha essa técnica, ela pode servir para todas as linguagens, né? É, deixa eu ver aqui. No caso da preparação dos seus atores, assim, quando você vai começar um projeto novo, um espetáculo, de que forma você costuma trabalhar, fazer essa preparação de atores? Não é muito diferente da forma com que eu faço dentro da sala de aula. Com a diferença que existe é que eu procuro ter uma escuta um pouco mais apurada para o diretor. Tem um diretor que ele deseja que seja trabalhado coisas específicas. E tem uma peça inteira para ser contada. Então eu levo também isso em consideração. Mas os princípios são basicamente os mesmos, assim, né? Eu fiz um desdobramento. Para quem não sabe, o Razabox, a gente desenha no chão 8 caixas. A gente desenha mesmo no chão, ou passa uma fita crepe, e tem 8 quadrados desenhados no chão. Cada quadrado tem um estado emocional específico.
que você entra e você investiga aquele estado no seu corpo. Claro que vem sensação, porque a gente não separa corpo e mente, somos um organismo só, mas o objetivo não é, de fato, sentir o estado emocional como se ele fosse... como se você estivesse vivendo aquele estado emocional naquele momento. Se isso vier, ótimo. Mas o que você vai resgatar é uma memória corporal, né? Você trabalha com imagens também, a gente desenha numa folha imagens que remetem você àquela emoção, mas o próprio Stanislavski, numa investigação que ele fez de memória emotiva, ele depois disse que a gente não é capaz de acionar as nossas emoções na hora que a gente quer, mas sim a nossa ação física. Então, a, a condução do Rasa Box é muito físico também, né? Trazer para o corpo, e ele propõe um looping, né? Que é a sensação interna junto com a fisicalidade, e isso vai alimentando, porque somos um organismo só, não é... Você aprende a ativar no teu corpo essas sensações, esses estados emocionais para a Sim. cena. Mais ou menos assim. Sem necessariamente ter que sentir, porque a gente não tem esse poder de escolha. Sente alegria agora, não é assim, né? A gente Ativar uma forma primeiro. Seria isso, Reiner? eu não diria forma, porque o nosso corpo tem memória. Pode ser que você passe pela forma, ou se você não está trazendo sensação, não sei se forma é uma boa palavra para usar, mas Uhum. tudo bem usar, porque assim, eu vou para o estado emocional, coloco no meu corpo e vou resgatando uma memória no corpo, vou investigando aquilo, vou trazendo imagens e Você vou... está totalmente conectada, né? Tem. E cada vez que você passa pela caixa, você pode se investigar de uma forma diferente. E aí o que eu fiz foi criar um trilho emocional. Ao invés de colocar as caixas uma do lado da outra, eu coloquei uma caixa uma do lado da outra, então o ator entra e vai cantando a canção dele, e ele divide a canção dele em unidades, falando de uma forma rápida, para pelo menos trazer uma noção do que eu acabei fazendo, né? Eu coloco o aluno dentro da caixa, como o Schechner propõe, mas depois a gente vai para a canção. Então o aluno entendeu aquele personagem, entendeu porque que o personagem canta aquela canção, e ele entra divide a canção dele em unidades, e cada caixa é uma unidade da canção, que aquela caixa tem uma série de símbolos que o ator colocou ali, símbolos dele, símbolos do personagem, o que ele quiser colocar ali, referente àquela unidade. Por que ele canta aquela unidade? Por que... E aí ele cria uma jornada emocional da canção. Enfim, E assim passa a investigação, né? Para poder ele criar esse personagem. Sim, sim. E aí eu tenho que tomar muito cuidado na preparação para também não ir contra o que o diretor está colocando. Então eu tenho eu não vou chamar de limitação, mas uma conduta um pouco mais focada num produto final. Dentro da sala de aula, eles até trabalham uma cena, trabalham uma jornada emocional, mas o processo que me importa. Eu não fico... Eles vão para a cena nas últimas aulas. Eles ficam 5 meses comigo, muito mais no processo, porque o processo dentro do curso é muito mais importante do que a cena final. Então, eles vão para a cena final no fim do curso e falam: ai, não deu tempo de colocar tudo em prática. Eu falei: mas é porque o processo é muito mais importante. Agora você vai colocar em prática na sua vida, vai se experimentar. Essa preparação que você faz, digamos, numa peça profissional, teus alunos, eles também têm dessa mesma forma no curso lá no CEFTEM? Sim, sim, eles têm... É meio que como se fosse para eles um para valer, assim, vamos fazer como se fosse na real, uma peça profissional, para eles terem essa sensação de como é. Isso que você Seria está isso? falando é na escola? Isso, na escola. Porque na escola, assim, o que acontece? Dentro da escola, a gente tem várias frentes, mas 3 principais, vamos dizer assim, que seria o nosso curso básico,
que é para quem está começando em alguma área. Então, às vezes, o cara já é ator formado numa faculdade, mas ele não canta, ou canta e não interpreta, ele vai entender ali o universo do musical. Então, mesmo que às vezes é bailarino, mas ele precisa entender a, a, a dança voltado para essa estética específica. Sim. Então, ele passa pelo básico, depois ele pode ir para o profissionalizante, que aí ele fica 2 anos e meio, aí a gente aprofunda. O profissionalizante é o antigo aprofundamento, e ele tem a prática de montagem, que é a montagem do espetáculo. O aluno que tem aula comigo e com a minha metodologia é dentro do profissionalizante. Ele fica 5 meses comigo, trabalhando, e aí no final ele tem uma cena que ele desenvolveu para aquela utilizando os princípios da minha metodologia, né? Utilizando a minha metodologia, e que depois, quando ele vai para a prática de montagem, ele pode usar isso ou não. Ele vai entender como é que ele constrói o personagem. Porque a prática de montagem é para colocar em prática algo que você já tem. A prática de montagem não pretende ser uma aula de fato, pretende ser uma réplica, entre aspas, entendendo que estamos dentro de um lugar pedagógico, educacional, mas ele pretende ser uma réplica do mercado. Então, o diretor musical não vai ficar ensinando você a cantar, pode até te provocar para você desenvolver mais a sua potencialidade, mas o lugar de aprender é no básico e, consequentemente, no profissionalizante. Então, Então, são coisas separadas. são coisas É, separadas. Às eu posso vezes, chegar lá na certa e querer fazer só montagem, por exemplo, sem ter passado pelos outros, tudo bem. tudo bem, ele passa por uma avaliação seletiva. Tem uma... E assim, não necessariamente a pessoa que passa na avaliação seletiva para fazer a prática de montagem, não necessariamente, né? Porque a ordem do CEF tem a metodologia da escola sugere ou orienta que você faça o básico, o profissionalizante e a prática de montagem. A pessoa às vezes faz uma avaliação seletiva e entra para a prática de montagem, isso não quer dizer que ela já tenha maturidade como se ela tivesse passado pelo básico e pelo profissionalizante. Por quê? Porque o aluno ali, ele vai se desenvolver, mas ele está a serviço de um espetáculo. Então, às vezes, eu vou selecionar alguém que não canta tão bem, mas eu preciso de um ator cômico muito bom, porque a peça pede isso. Então, eu vou aprovar ele, mesmo ele não cantando tão bem. Isso não quer dizer que ele está na última etapa, por isso já está fazendo prática de montagem, já está pronto para o mercado, ou para a carreira, ou para a vida artística em si. Então, a prática de montagem não é um termômetro se você está preparado ou não. Sim. É bom deixar claro, porque muitas pessoas vão atraídas à nossa prática de montagem por se esforçar para ser uma réplica de uma montagem profissional. Entra em cartaz, a gente compra os direitos autorais, a gente cobra ingresso, e é como se o ator estivesse fazendo um espetáculo profissional. Porque ele está ali dando a cara a tapa e o público vai. No início é só a família, depois não, começa aí críticos, já saíram críticas, e eles são tratados como profissionais. Mas é importante você entender que o nosso ofício é construído com muito mais labuta do que simplesmente pisei no palco, já estou pronto. Não, o nosso ofício ele é uma pedrinha que precisa ser lapidada com bastante esmero e bastante esforço. Sim, e não acaba nunca, né? Eu E acho não que acaba nunca. temos por aí grandes atores que a gente admira bastante e que eles não param, né? O ofício da gente, eles falam, se eu achar que eu estou preparado, então acabou. Tá bom. Exatamente. Gente, cara, a gente tá com um monte de gente legal aqui vendo a gente. Dou aqui um oi para todo mundo. E só reforçando que daqui a pouquinho, quem tiver perguntas para o Reiner, dúvidas sobre o que a gente está conversando aqui, vocês podem colocar numa caixinha que tem uma interrogaçãozinha, não sei se aparece para todo mundo, que aí daqui a pouco eu vou fazer essas perguntas para ele, tá? Que essas perguntas aparecem aqui para mim. É, mas por enquanto eu vou. Daqui a pouco, hein, gente? Daqui a pouco é o tempinho aí. Mas vou perguntar mais uma coisa aqui para o Reiner. Bom, no caso, né,
você é ator também, né? Você é ator, você produz, além de ser professor e fazer a preparação de atores para espetáculos específicos. É, essa investigação que você faz para chegar nessa metodologia, você também se usa como você aproveita o teu instrumento para ver o que que funciona, o que que não funciona? Sempre experimento, mas as respostas do que funciona e que não funciona é, mora num conjunto de experimentos, porque às vezes não funciona para mim, mas funciona para outro, e às vezes funciona para mim e não funciona para outro, porque é, temos vivências diferentes, opiniões diferentes e corpos diferentes e tudo diferente, né? Algumas coisas se assemelham, né, culturalmente, vivências, mas são organismos com experimentos diferentes, né, pela vida. Então, muita coisa está muito mais no âmbito da provocação e na orientação de fazer com que o aluno, ator, entenda o que serve para ele e o que não serve para ele também. Então, ele se perceber e ver o que é que, né, por exemplo, às vezes eu provoco muito a respiração. A nossa respiração, enfim, vou entrar. Renan, um pouquinho, desculpa te interromper, que a pessoa está falando aqui que não está vendo essa caixinha aqui, não Qual está aparecendo. caixinha? É uma caixinha que tem, é como se fosse uma cartinha com uma interrogação, que é para poder fazer as perguntas virem direto aqui para mim. Então, gente, se não está aparecendo e vocês quiserem fazer a pergunta, então pode fazer por aqui, eu vou tentar acompanhar, para tentar Eu fazer a vi que pergunta. algumas pessoas já perguntaram algumas coisas, né? Você viu? Você viu alguma pergunta já? Eu vi, uma pessoa perguntou se eu utilizo a metodologia em mim, que foi mais ou menos isso que você falou, né? É agora, nós estamos Então, afinando. é. Eu tô Então, vendo. é isso, assim, às vezes o que funciona para mim não funciona para o outro. É, eu preciso estar com uma atitude alerta e sensível para muito mais provocar do que chegar com uma metodologia fechada e falar isso aqui vai funcionar. Então, eu estou sempre em experimento. Sim. Sempre um laboratório, claro que embasado em coisas consistentes, em coisas que eu acredito, mas é sempre um laboratório. Olha, tem uma pessoa aqui que colocou aqui, deixa eu ver. R. Lima e Souza, ele botou, tenho visto algumas experimentações teatrais tentando se adaptar a esses tempos pandêmicos na forma de lives. A limitação estética de alcance visual do corpo físico total do ator compromete ou limita ou valoriza ou você acha que isso não influi? Com relação aos experimentos que a galera está fazendo de Eu forma acho remota. que, eu acho que todo experimento e toda forma de viver arte é válido. Acho que estamos descobrindo uma nova possibilidade de fazer teatro virtual, mas eu insisto em dizer que teatro virtual não é de fato teatro, porque teatro se caracteriza no vida a vida, né? Tem ali uma plateia vendo. Não tem filtro, né? Porque a câmera acaba filtrando. O cara tá fazendo aqui, mas eu não tô vendo outras coisas. E aí eu jogo o foco para onde eu quero. Coloco na cortina, coloco no travesseiro, onde tá no meu colo. Eu jogo. Eu acabo manipulando essa expressividade de alguma forma. Não que no teatro não seja manipulado também, mas eu acho que é um outro lugar. Mas eu acho que principalmente nesse momento que estamos vivendo, precisamos resistir, precisamos fazer arte sim, precisamos fazer selfie teatro, teatro online, a gente precisa se experimentar e isso é válido sim e não é menor, é diferente. Vai descobrir Diferente. outras coisas. Existem limitações, mas existem talvez facilidades também, né? É, acho que é acho que não podemos ter acho que não podemos ter limites ao falar de arte e ao experimentar arte, mesmo que aquele experimento em si tenha suas limitações, entende?
Mas dentro dessas limitações, como eu trabalho? Como que eu vivo dentro dessa limitação e faço algo potente para mim e para o mundo? Para Hum, mim e para o mundo. É importante que seja também para o mundo de alguma forma. sim, com certeza. É, Dudu Galvão, que está aqui conosco, também tem uma perguntinha para você, meu amigo querido. Beijo, Dudu. Ele botou aqui: o teatro musical é algo que a gente logo imagina uma grande produção ou equipe, etc, etc. Como que você tá com seus projetos nesse momento, Rei? Andamento. Então, os projetos teatrais, deve ser, né? Sim. Eu tenho muita coisa que está em suspenso e tem muita coisa brotando. Eu precisei encostar algumas coisinhas, né? Sei lá, o próprio Tudo ao Contrário, presencial, eu encostei, mas aí fiz tudo ao contrário virtual. Aí o Company eu precisei encostar, porque não tá tendo teatro, mas ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo um outro projeto de provocar provocar os atores que se investiguem para que eles não desistam do ofício deles. Então, estou fazendo uma série de vídeos e isso está me tomando de uma forma muito positiva, no sentido de que eu tô olhando para mim, me provocando e provocando meus alunos e provocando as pessoas, quase fazendo uma luta para que as pessoas não desistam de fazer arte Uhum. e entendam a necessidade de fazer arte. Eu não estou falando de, mas aí como que faz arte sem ganhar dinheiro? Isso é uma outra história, mas entender a potência da arte por si só, inclusive a gente está aqui com essas pessoas em volta, é resistir, estamos resistindo. Estamos falando É, de e estou teatro. fazendo estou fazendo os projetos, por exemplo, do CEF, tem muitos cursos online, e aí tem algumas práticas de montagem. Tem a prática de montagem Evoé, que é com a direção do João e um texto dele baseado no All the Jazz, que a gente vai começar a ensaiar online, então experimentar personagens. Tá online? Não. Não, só começamos a ensaiar online. Então, assim, divisão de personagem, entendimento do texto, relação dos personagens, objetivo das cenas, começar a entender o solo, fazer preparação vocal, que ainda já começa a ter umas limitações aí, mas a Mas gente é possível. de- depois vai para dentro da sala de ensaio e aí vamos Uhum. fazer o teatro presencial, porque a ideia não é que seja uma prática de montagem online, é só o início do processo. Então, a gente vai começar em agosto. Inclusive, está aberto as inscrições, tá, pessoal? Para práticas de montagem Evoé, com a direção do João Fonseca, do Tony Lucchesi e coreografias do Alex Neural. Só fera. Ó, fera. E tem um bando de cursos online que a gente está descobrindo cada vez mais que é possível, sim, fazer algo de qualidade online. Eu estou fazendo aula com a Duda Maia como aluno para poder experimentar em mim o que funciona e o que não funciona. Então, acho que a gente tá descobrindo muitas possibilidades de fazer arte, de resistir e de evoluir artisticamente, enfim. Sim, com certeza. Camila Natasha tá aqui, ó, falando, amei sua postagem. Acho que foi a postagem que você mencionou, dessa coisa, dessa provocação que você está fazendo com teus alunos. Eu vi Sim. também, adorei. Adri Borba, minha amiga também querida do teatro, atriz maravilhosa. Ela também está perguntando aqui: você acha que essas novas ferramentas de gravação precisaria que as pessoas investigassem novas possibilidades físicas de interação? Talvez nosso corpo precisasse pesquisar novas estéticas? Eu acho que sim, sempre. Porque é, essa linguagem por vídeo que mora um pouco no lugar teatral, um pouco no lugar audiovisual, é um novo Meio que lugar. É uma mistura.
Teve alguém que falou que é uma nova arte. Teve eu não vou lembrar agora, eu vi um cineasta, eu acho, falando que que nasceu uma nova arte. Que não é nem Uhum. teatro, não é nem E cinema nem- ou TV, é uma outra coisa. E que lindo, que maravilha, no meio à pandemia, surgir uma nova forma de arte. E eu acho que vão existir, acho que a gente precisa investigar, sim, essas novas possibilidades físicas, mas isso não é só porque está surgindo uma nova linguagem. Eu acho que a gente tem que investigar, mesmo quando a gente vai para o teatro, a gente tem que investigar Sempre. sempre, né? Acho que é uma investigação constante, independente disso. A gente tem que estar sempre se provocando, sempre descobrindo novos caminhos. Uhum, com certeza. É, eu vi uma entrevista tua que você falou sobre que você se considera um artista humanista e que você acha que é muito importante isso, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente esse conceito de artista humanista, que eu achei muito bom. Mas fala Eu, aqui para o pessoal. eu acho, isso eu estou sendo muito provocado também nesse momento de pandemia, quarentena, e eu estou lendo muito, estudando muito. E eu tenho um princípio que vai sair num próximo vídeo, que eu vou citar sobre isso, que é a heresia da separatividade. A gente, por causa da nossa estrutura capitalista, da nossa cultura individualista, a gente começou a acreditar que somos separados. Que cada um é cada um e cada um cuida do seu e cada um ganha para si. E aí isso começou a gerar imensos conflitos na sociedade, né? A Lucilena Galvão, que é uma filósofa e professora da Acrópole, que é uma escola de filosofia, enfim, ela diz que, enfim, baseado em algum filósofo, que eu não vou lembrar qual é, ela diz uma coisa muito bacana, que é, se você for tirando as camadas de qualquer conflito, qualquer questão, seja política, social, afetiva, qualquer questão, a última camada, a essência de tudo é o egoísmo. É você não olhar para o outro como alguém que mereça o respeito e toda a amorosidade que você pode transbordar. E isso acabou culturalmente em todas as áreas. Essa heresia da separatividade, em que o ser humano acredita que ele é separado do outro, acabou manifestando-se em todas as áreas. Na política a gente vê isso muito claramente, em que isso é meu, isso eu roubo para mim, isso aqui me dá isso, se eu der um jeito, a gente vê nos grandes poderes do nosso. Vou me aproveitar, né? E na arte, que é o lugar que deveria salvar, a arte, que é o lugar que deveria fazer um movimento totalmente contra isso, porque a essência da arte está no lugar da transformação, está no lugar de salvar a alma do outro, está no lugar mais digno, na minha opinião, enfim, mais banhado de amorosidade. As pessoas vêm subvertendo os valores artísticos. E aí a gente volta para o lugar raso de quero ser artista para ser visto, quero ser artista. O saco de maçã resolveu passar na minha porta exatamente agora. Vamos esperar ele passar, que é até poético, maçãs sendo vendidas pela sociedade. E aí eu fico muito inflamado quando eu falo disso, né? Mas é porque isso tem me vindo com muita força nesse momento, assim. Eu não acredito em outra forma do mundo se transformar se não for através de arte e cultura. Então, Cláudia Melli, a amorosidade é a revolução, é isso. Se a gente tem um instrumento, a nossa arte, um instrumento. Oi? A Claudinha também vai estar aqui com a gente mais para Ai, frente. quero vir no assistiu dela. Ela foi minha. Sim,
uma professora na Angel, uma pessoa incrível. Maravilhoso. Enfim, tem que colocar aqui para carregar. E aí a gente tem uma arma extremamente potente na nossa mão, que é... A gente tem um instrumento extremamente potente na nossa mão, que é a nossa arte, e a gente não utiliza o máximo dele porque a gente está voltado para o nosso ego, para o nosso pequeno eu. E aí eu quero é ser admirado e quero que as pessoas... Quero que saia meu nome no jornal e quero... E aí, se isso não acontece, eu começo a desistir, mas é porque não entendeu nada, não entendeu a potência da arte. Então, eu acho que ser um artista humanista é você entender... Glória a Deus. Ser um artista humanista é você entender realmente quão potente você pode ser para a vida do outro, porque você não é separado do outro. É claro, a gente também tem nosso ego, a gente também quer ser reconhecido, mas não pode ser só isso, porque senão você vai desistir, senão você vai sofrer, porque o mundo não está a serviço do seu ego. Se você não estiver pensando em algo maior, perde a função e você vai lutar meio que em vão. Porque eu quase, não quero ser preconceituoso nem leviano, mas eu quase me questiono assim, isso é um artista? O cara que vai lá fazer só para ele, só para o ego dele, só para dizer quão incrível eu sou, só para isso é um artista? Né? Claro que a gente faz coisas para a gente também, a nossa vida merece essa dignidade, mas eu preciso olhar para algo que vá além de mim, que transborde para a vida dos outros. E aí, no meu próximo vídeo, eu até falo isso. Gente, mesmo que você não esteja ganhando dinheiro com arte, se você vai desistir da arte e partir para outro assunto que te dê dinheiro, vai para esse outro assunto, mas continua fazendo arte. Mesmo que não te dê dinheiro, faz pelo mundo. Continua fazendo o que você vai estar deixando para o mundo enquanto legado é muito maior do que o salário que não estão te pagando. Então, se você precisa, vou vender bolo, vou largar essa vida, vou fazer uma outra faculdade, não larga tudo, não. Continua sendo um pouquinho artista para o mundo ser melhor. É verdade. Precisamos de mais artistas, né? De Artistas de verdade. fato que entendam a real função da arte, né? Exatamente, né? O que é que ele move enquanto ator, enquanto artista, né? Tem. Gente, a gente está com 57 minutos. Não sei se dá tempo de mais uma perguntinha que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, tem horas que eu me atrapalho toda aqui nesse negócio. Mas o Alan Ai, Sedor deixa eu falar teve. uma coisa, Cláudia. Amei um artigo que eu li seu essa semana. Acho que todo mundo tem que ler esse artigo, que eu não vou lembrar agora exatamente o título, mas que fala do corpo expandido. É muito bacana, muito legal mesmo. Leiam os artigos de Cláudia Melli. Mas vai ser sobre esse artigo mesmo que ela vai vir conversar aqui com a gente, Então explicar tudo. voltem para a live da Cláudia, que o negócio é danado. Ela está com uma pesquisa nova, ela me falou, eu achei muito bom, porque eu inicialmente entrei em contato com ela para ela falar um pouquinho para a gente sobre o Viewpoints, né, que é um trabalho que ela é, fez durante muito tempo aí no Rio, e lindamente, eu cheguei a assistir alguns espetáculos, inclusive, do grupo dela, e aí ela me falou que ela estava com uma nova pesquisa, com um estudo que eu achei super interessante. Eu falei, eu falo sobre o quê? Eu falei, fale sobre tudo. Quero ouvir. Vai ser muito legal. Bom, deixa eu ver. Eu tô meio escuro, né? Tá, está pouquinho aí. O Alan, como eu estava falando, ele falou produzir um trabalho em 3 atos em casa sobre uma pandemia. Acho que ele produziu. Ao me inscrever em alguns editais de apoio, veio aquela questão da escolha da linguagem, e daí me veio o conflito sobre onde encaixa, teatro ou cinema. Sim, É uma questão. questão, né?
É uma questão, porque assim, são linguagens com especificidades diferentes, né? É, enfim, a liberdade imagética que você tem no cinema é muito superior da linguagem, é, da liberdade teatral, né? Vai Meu cair, não é amigo, isso? E você vai tem que cair. salvar. Eu tenho que Então salvar. salva! Tá uma beleza, uma maravilha. Obrigada a todo mundo por ter visto. Obrigada, Reiner. Mas eu vou ter Obrigado que... você. Obrigada também a Benjamin Camisetas e Fardamentos. Tchau, gente. Até a próxima live.